Começou? Uhum. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Fábio Gama. Nós vamos dar início à nossa aula do IBRAC. Nós vamos fazer essa live aqui para estudarmos juntos aí a síntese do Antigo Testamento. E nós vamos retomar de onde nós paramos. Na semana passada nós estávamos falando sobre o livro de Ezequiel. Hoje nós começamos com Daniel. E vamos ver o que nós podemos fazer num prazo de 1 hora mais ou menos, né? Enquanto não retornamos às nossas aulas presenciais, estaremos trabalhando desta maneira, ok, queridos? Eu preciso que vocês participem, preciso que vocês estejam conosco. Você pode aí fazer perguntas dentro da aula, ok? Você pode, e no final eu peço que você depois coloque um joinha ali no grupo do IBRAC para eu saber aqueles que participaram, para colocar a presença, ok? Tá bom? Mas antes de nós começarmos a aula, surgiu uma grande necessidade. Eu gostaria de aproveitar os alunos aí, a igreja, para nós orarmos em favor da nossa irmã Terezinha. A nossa irmã Terezinha, ela é mãe da nossa irmã Rose, e ela teve um problema de saúde agora. Ela tem quase 90 anos, está aguardando a chegada aí da ambulância, está demorando um pouquinho, e ela me ligou bem aflita, com lágrimas nos olhos. Precisamos então orar por ela nesse momento, pedindo que Deus venha ter misericórdia, ok, querido? Então, se você puder nos ajudar em oração, eu agradeço. Já colocamos também a aula nas mãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Papai querido, por este momento que o Senhor está preparando. Nós nos unimos agora, Pai, para participarmos de uma aula, Deus querido, via internet. Nós estamos passando um período de crise, não podemos estar com os irmãos no IBRAC, não podemos estar com os irmãos na igreja, Papai querido. Então estamos usando esses recursos para podermos nos comunicar e continuarmos trabalhando em favor do Teu reino, Papai. Então eu peço a Tua bênção sobre cada aluno que está participando, que possamos juntos nesta 1 hora, Papai, aprendemos um pouco mais a respeito do Antigo Testamento, e que o Senhor nos dê clareza e entendimento para que possamos usar em favor do Teu reino. Também surgiu, Pai querido, agora a necessidade, a qual coloco em Tuas mãos, Papai. A Tua filha Rose está em grande aflição, porque a sua mamãe passou mal. Deus, está sendo levada para a Santa Casa. O quadro visível não é bom, Papai, mas colocamos em Tuas mãos a vida dela, pedindo a Tua bênção sobre a irmã Terezinha, a bênção da libertação de todo o mal, que ela possa receber os cuidados do médico, mas, acima de tudo, os cuidados do Senhor através da medicina. Então, toma em Tuas mãos a Tua filha Terezinha, guarda ela do mal, acalma o coração da nossa irmã Rose, traga paz e confiança no momento tão difícil que ela está vivendo hoje, Papai. Então, eu coloco essa situação em Tuas mãos, crendo no Teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Vamos para o livro de Daniel, na página 59. Vamos falar de um livro tão importante. Esse livro tem histórias maravilhosas que servem de ensino para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, tremendo. Aconselho a vocês a lerem o livro de Daniel, que é importantíssimo para o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá então. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O título deste livro, como muitas escrituras, traz o nome do seu autor, no original hebraico, Daniel, cujo significado Deus é o meu juiz. Ele foi um dos jovens levados para o cativeiro da Babilônia, depois da invasão bem-sucedida de Nabucodonosor em Judá, mais especificamente na cidade de Jerusalém. Seus amigos Ananias, Israel e Azarias são citados heroicamente no livro, no capítulo de número 3. Então o título do livro é o nome Daniel mesmo, ok? O autor, quem escreveu esse livro? Há inúmeras referências ao longo do livro ao profeta Daniel. Por exemplo, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e que não deixam dúvidas de que ele é, de fato, seu legítimo autor, principalmente pelo caráter profético. Além disso, o Senhor Jesus avisava a autoria desse livro a Daniel.
avalizava a autoria desse livro a Daniel, quando cita parte dele em seu famoso sermão profético, que se encontra em Mateus 24, verso 15. Então, possivelmente, o autor é o próprio Daniel, ok? Agora, a data que esse livro foi escrito. No primeiro versículo, lemos o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O cerco finalizou no ano 586 a.C. e durou cerca de 21 anos durante o reinado de Joaquim e Zedequias. Daniel cobriu todo o período do cativeiro de Judá. Desta forma, o profeta Daniel provavelmente escreveu seu livro entre 536 a 530 a.C., ok? Então, possivelmente aqui a data prevista é essas duas. Ok? Então vamos aqui entender um pouquinho o livro de Daniel dentro das curiosidades aqui citadas. Daniel é um livro profético, traz revelações impressionantes do há de ser nos últimos dias. Por esse livro, Deus nos permite espiar através da janela do tempo para saber com antecedência o que ainda vai acontecer a Israel, a igreja e o mundo de maneira geral. Muitas coisas interessantes podem ser destacadas no livro de Daniel. Por exemplo, que Deus controla os rumos da história e no final seu povo triunfará. Então vamos falar um pouco a respeito do livro de Daniel dentro de alguns capítulos, ok? Bem rapidamente, resumidamente, vamos falar como começa o livro de Daniel, quais são as partes que realmente são curiosas, interessantes para o entendimento da igreja, para o entendimento do seminarista. Primeiro, capítulo 1, que vai falar da chegada de Daniel a Nabucodonosor, ali na Babilônia, onde o Nabucodonosor ele determina uma ração, né? São as iguarias do rei por um determinado tempo, se eu não tenho certeza, são 3 anos, que os jovens nobres seriam tratados com as iguarias do rei para futuramente serem servidores do rei, com todo o conhecimento dos caldeus, a língua, a cultura, a ciência e assim por diante. Mas a Bíblia diz que caiu no coração de Daniel, aprove Daniel no seu coração não se contaminar. Então Daniel e seus amigos, eles consideram a ideia de não comer as iguarias do rei e passam a viver durante mais ou menos 3 anos com água e legumes. O que traz de entendimento para nós nos dias atuais? É que Daniel preferiu manter-se a sua vida de santificação, porque as iguarias do rei eram oferecidas a ídolos, né? A ídolos pagãos, e ele não queria comer daquilo que poderia contaminar a sua vida espiritual. Por isso ele colocou no coração manter a sua santidade. Trazendo para os dias atuais, é o cristão que prefere manter a sua vida separada deste mundo. Não quer comer as iguarias deste mundo, ao qual pode, com certeza, contaminar a vida dos servos de Deus. Então, Daniel resolveu. É interessante que ao resolver isso, a Bíblia diz que o resultado foi que a Daniel, Deus deu revelação de sonhos, e aos seus amigos, Deus deu a eles sabedoria de todas as ciências, ok? Então, houve realmente uma recompensa pela vida, pela atitude de Daniel e seus amigos. Ok, queridos? Eu sei que vocês já leram disso e eu sei que vocês entendem a respeito do que eu estou falando. No capítulo de número 2, nós temos aí Deus controlando a história, mostrando aí, dando a Nabucodonosor um sonho. Nabucodonosor tem um sonho e esse sonho, ele vê uma estátua, e essa estátua ela foi feita por vários materiais: ouro, prata, bronze, barro, e essa estátua representava os reinos que seriam derrubados no decorrer dos tempos. Mas o rei Nabucodonosor não tinha ideia, então Daniel foi chamado. Daniel revela o sonho para o rei, e o rei se engraça com a espiritualidade, com o espírito excelente que tinha Daniel, e coloca ele como um dos principais ali no seu reino, ok? No capítulo 3, os irmãos conhecem, que é a história dos 3 amigos de Daniel, que são jogados na fornalha de fogo ardente por não se dobrarem diante da estátua que criou Nabucodonosor. Ali mostra a fidelidade deles até a morte, e o fato mais interessante aí
é que na fornalha aparece o quarto homem, e esse quarto homem é o Filho do Deus Altíssimo, a pessoa de Jesus. Aí nós temos depois o capítulo de número 4, que fala sobre Nabucodonosor, quando ele se ensoberbece, falando da grande Babilônia que ele edificou, e essa sua atitude trouxe um juízo de Deus, e ele se tornou um animal, literalmente falando, e viveu 7 anos pastando como um animal, depois se arrependeu e Deus colocou ele de volta no seu lugar. Ok? No capítulo de número 5, nós temos aqui a história de Belsazar. Belsazar é um rei que estava fazendo uma grande festa. Nessa festa eles tinham bebida, tinham prostitutas, concubinas, e ele resolve pedir a prata e o ouro dos utensílios que estavam no templo, e passa a utilizar naquela orgia. A Bíblia diz que uma mão começou a escrever na parede, e aquilo assustou Belsazar, porque ele não entendia o que estava escrito, chamou Daniel, e Daniel interpretou o que estava escrito na parede. Estava escrito assim: Mene, Mene, Tekel, Parzim, que significa Deus. Essa luz aqui está bem no meu olho, não estou conseguindo ler aqui. Aí, obrigado. Significa assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Deus contou os seus dias e determinou o seu fim. Tekel, foi pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos Medo-Persas. Então houve um juízo de Deus por esse fato deles terem usado aí os utensílios, e realmente o reino de Belsazar foi cortado. Aí nós vamos para o capítulo 6, todo mundo conhece, que é a Cova dos Leões, onde Daniel também resolve colocar a sua vida em risco, em perigo, não deixando de adorar a Deus em oração, como havia determinado o rei. Ok? No capítulo 9 nós temos aí uma visão profética, né, que leva em direção à grande tribulação, a última semana, as das 70 semanas, é a última semana que representa aí a grande tribulação, e fecha-se então o capítulo, o livro de Daniel. Ok, querido? Então, os assuntos importantes são esses que eu citei para vocês. Aonde nós encontramos Jesus no livro? Vamos lá. São várias referências a Jesus, o Messias de Israel, no livro de Daniel. Por exemplo, como a pedra cortada sem auxílio de mãos. Quando a estátua estava em pé, Nabucodonosor viu a estátua e viu uma pedra. Foi lançada sem auxílio de mão. E essa pedra bateu nos pés, que derrubou e desmoronou a estátua. Então essa pedra aí, é claro que simboliza Jesus, a pedra que foi cortada, que esmiuçou a estátua, e depois tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel também descreve o Senhor Jesus como o Filho do Homem, o ungido que seria morto, e o homem coberto de glória de Deus. Mas talvez uma das mais significativas figuras deste livro, atribuídas a Jesus Cristo, é o quarto homem na fornalha de fogo ardente, junto aos 3 jovens hebreus. Ok? Então o livro de Daniel se resume nessas histórias importantíssimas de conhecimento nosso. Ok? Então nós vamos para o livro do profeta Oséias. Nós vamos falar então agora sobre os profetas menores. Entramos agora nos profetas menores. Por que profetas menores? Porque o seu conteúdo e sua escrita é de pequeno volume, ok? Aí há uma dica a respeito do questionário. Vamos lá, Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, e a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Título. Esse é mais um das escrituras sagradas que usa o nome do autor como título. A palavra Oséias deriva do termo hebraico que significa salvação. É um sinônimo de Josué e Jesus. Este livro encabeça os 12 livros do Antigo Testamento, conhecidos como profetas menores, designação dada dos livros proféticos com menor conteúdo ou volume de escrita. Quem foi o autor? Logo no primeiro versículo do livro, o nome do autor é mencionado. Vejamos, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão,
Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Há indício no livro em estudo de que o profeta Oséias pertencia a Israel Norte. A data. Como vimos no primeiro verso do livro, Oséias profetizou por um longo período, ou desde o reinado de Uzias até Ezequias de Judá. Isso deu, portanto, de 755 a 710 a.C. Oséias foi contemporâneo dos seguintes profetas, Isaías e Miqueias, mas sofreu grande influência no ministério de Amós. Podemos crer que Oséias foi o mais poderosa voz profética enviada por Deus antes da total destruição de Samaria pela Síria, que teve lugar nos anos 722 a 705. Mais abaixo aqui nós temos as nossas observações curiosas que nos dão um pouco do entendimento acerca do ofício e do trabalho do profeta Oséias. Ok? Vamos lá então. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Como vimos, é a falta do conhecimento da verdade ou de Deus e de seus princípios, avisos, mandamentos e promessas que traz destruição, ruínas em todos os aspectos para o crente. E Deus cobrará dos líderes da igreja pela negligência no ensino e no exemplo, todo estrago causado nas suas ovelhas. A Bíblia fala do conhecimento, né? Que o povo estava perecendo e sofrendo por falta de conhecimento, por falta de conhecer a verdade. Mas o que Deus está dizendo aqui, trazendo para nós nos dias de hoje, é que negligenciar o conhecimento da palavra é não haver homens, né, principalmente liderança, que ensine a verdade, o evangelho para o seu povo, levará o povo a sofrimento, levará o povo ao erro, levará o povo ao pecado, e Deus cobrará daqueles que têm a sabedoria, que recebeu o conhecimento de Deus para passar. Então é importante, você que é seminarista, que está aprendendo, você que está conhecendo um pouco mais, passe a ensinar, passe a levar as pessoas a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, porque quanto mais eu e você conhecemos da palavra de Deus, menos só participar da EBD na sua igreja, participar dos cursos de ensino. A igreja precisa conhecer mais de Deus. É isso que Deus está aqui falando para Oséias, que o povo estava sofrendo, estava perecendo, porque deixaram os mandamentos, deixaram os ensinos, os princípios, o que os profetas ensinaram, ok? Vamos lá. Oséias parece afirmar que a dispersão israelita no novo êxodo, depois do cativeiro, duraria cerca de 2000 anos. Vejamos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Se for assim, após 1948, quando Israel voltou à sua própria terra, entrou no terceiro dia profético. Depois do ano 70 da nossa era, os judeus ficaram sem pátria propriamente dito, e somente com o fim da Segunda Guerra Mundial eles receberam da ONU sua herança de volta. E essa é mais uma evidência da proximidade da vinda de Cristo, ok? Praticamente aqui nós vemos o profeta Oséias profetizando o retorno da nação de Israel. O povo já havia se espalhado por toda a terra. Israel não era mais uma nação. Ficaram 2000 anos sem ter uma nação definida, independente. Mas 14 de maio de 1948, um homem chamado Davi Ben-Gurion declarou a independência do povo de Israel. Numa votação ali, houve o voto Minerva que foi dado por um brasileiro e Israel voltou a ser uma nação, ok? Em 1948, cumprindo aí a profecia. Também nos levando a entender, queridos, que nós estamos próximos, bem próximos da vinda de Cristo. Nós estamos vivendo agora um momento aí de quarentena com relação ao coronavírus,
nada mais é que um princípio de dores. A igreja está vivendo um princípio de dores, as pestes, pragas, doenças, e a igreja precisa ficar atenta para esses sinais de Deus. Isso leva a igreja a um comprometimento maior. Eu tenho falado isso, mas é coisa do meu coração. Os irmãos sabem do Ibra que tudo que eu falo, muitas coisas eu falo é pensamento meu, não está na Bíblia, é pensamento meu que estou falando, e não é para você falar para o seu pastor. Não, o pastor Fábio falou. Não, eu estou falando, eu penso que essa situação que a igreja está vivendo hoje é para despertar a igreja para buscar a Deus. Né? Nos últimos tempos, toda a igreja do Brasil, eu não sei do mundo, mas do Brasil, tem negligenciado oração, negligenciado o culto, negligenciado a leitura da palavra, negligenciado o estar com os irmãos, a comunhão. E Deus então utilizou este momento, está usando este momento, para trazer uma disciplina para o povo de Deus. E assim que passar, e vai passar rápido isso, bem rápido, nós estaremos de volta na igreja agora com um novo pensamento, com um novo coração, mais firmes, comprometidos, com vontade de estar na presença de Deus. Pode ver, pode entender que é só aguardar aí o que Deus vai fazer para nos dar essa vitória. Amém, queridos? Voltando aqui para o nosso estudo, Jesus afirmou que a vinda eterna consiste em que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sobre isso Oséias já havia exortado Israel: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus se revela a quem o busca de todo o coração. Ok? Vamos lá já para o outro parágrafo. O profeta revelou as formas que Deus usou para advertir seu povo. Vejamos: falei aos profetas, multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. O segundo dicionário online de português, a palavra símile significa comparação, figura de linguagem através da qual uma coisa é equiparada à outra, através de termos diferentes que se unem pela palavra como ou por outra semelhante. Portanto, Deus empregou tipos, ilustrações, parábolas, metáforas e outras ferramentas didáticas para repreender e trazer seu povo de volta para ele, mas em muitos casos isso também não logrou êxito. Parece que nós estamos vendo isso acontecer nos dias atuais. A gente está vendo a igreja hoje recebendo palavra, orientação, né? Deus falando através de ilustrações, parábolas, metáforas, louvores, mas não tem tido muito êxito porque o povo está bem disperso, bem longe da vontade de Deus. Ok? Mas eu creio que o Senhor está trabalhando nos nossos corações e vai mudar a sua igreja em nome de Jesus. Aonde encontramos Jesus no livro? O nome Oséias, que significa salvação, é a maior figura do Salvador. A maior figura do Salvador Jesus, no livro em estudo. Pois antes do nascimento de Cristo, foi dito pelo mensageiro celestial o seguinte: ela, Maria, dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Apesar do juízo anunciado em Oséias 8:1, também profetizou: vocês não conhecerão nenhum outro Deus além de mim, e nenhum outro Salvador. Ok? Verdade prática aqui, ó. Deus ama seus filhos incondicionalmente e nada que fizermos de bom ou de mal mudará isso. Mas se de fato queremos agradá-lo, precisamos levar seus mandamentos a sério. Ok? Levar a sério, igreja, a sério. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nós estamos fazendo o estudo online, mas a prova não vai ser online não, a prova vai ser presencial. Dia 8 estamos aí juntos. Eu creio em nome de Jesus. Pode tirar esse sorrisinho do rosto aí que a prova vai ser presencial. Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O título
Como em muitos livros do Antigo Testamento, o nome do autor, que também dá título para o segundo livro dos profetas menores, aparece logo no primeiro verso. Logo no primeiro verso, vejamos. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A palavra Joel, derivada do hebraico, significa Jeová é Deus. Ok? Queridos, vocês que estão aí participando comigo, vocês podem fazer perguntas, viu? O Pedro está aqui filmando, ele está disposto a responder qualquer pergunta. Né, Pedrão? Ele fez um positivo, que vocês não viram, mas ele fez um positivo. Autor. Muito pouco se sabe ou é fornecido no livro em estudo a respeito do profeta Joel. Apenas que era filho de Petuel. Pelo fato de Joel se referir a Jerusalém cerca de 10 vezes ao longo do livro, alguns eruditos acreditam que provavelmente nascerá ali. Somente Pedro, no livro do Atos dos Apóstolos, faz citação ao profeta Joel em todo o Novo Testamento. Ele vai fazer essa menção do profeta Joel em Atos capítulo 2, do verso 16 ao 21, onde se cumpre a profecia de Joel, né? O derramamento do Espírito Santo. Data diferente de Oséias, Amós e Miqueias, que mencionaram claramente a época de seus ministérios, Joel não dá qualquer pista do seu tempo ou período profético. Isso dá espaço para inúmeras opiniões, por exemplo, que pertencia ao tempo do rei Joás de Judá, entre os anos 841 a 835 a.C. Já outros opinam para uma data posterior, exílio babilônico, mas mesmo não sabendo com precisão quando Joel profetizou, o conteúdo do seu livro não depende diretamente disso e pode ser aplicado a qualquer tempo, ok? Então nós não temos aí uma data específica, não dá para entender o período que ele estava, mas isso não muda realmente o efeito das palavras que são escritas e profetizadas aqui. Então vamos lá para as observações curiosas. Como nós havíamos combinado, pessoal, vocês vão ter que ler o resumo em casa, ok? Porque nós temos muitos assuntos, ainda temos... Olha, se chegarmos até Jonas hoje, que talvez chegamos, teremos ainda mais 7 livros para terminarmos na próxima semana, para depois aplicarmos a prova no dia 8. Então, precisam ler o resumo. E precisam fazer também o questionário, ok? Eu já avisei a vocês que vão lendo e vão olhando para o questionário, que as questões são simples e as respostas também, tá bom? Para que vocês não fiquem depois perdidos, porque no dia da prova vocês vão entregar o questionário pronto, ok? Vamos lá então, para as observações curiosas. É no mínimo curioso a evolução, digamos assim, dos 2 tipos de gafanhotos enviados sobre os habitantes da terra. Vamos conferir. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Esta profecia, esse juízo de Deus, se refere a Deus disciplinando o povo pela desobediência, pelo pecado, pelo afastamento de Deus. Deus estava aí trazendo um juízo sobre eles através de gafanhotos. Passaria uma leva de gafanhoto e o que o outro gafanhoto deixou, vinha o outro atrás e assim por diante, para eliminar realmente toda a colheita como juízo de Deus. Alguns estudiosos associam esses 4 tipos de gafanhotos ao estágio da grande tribulação. Por exemplo, o que o juízo dos 7 selos, incluindo os cavaleiros do Apocalipse, deixar viver animais e seres humanos, os das 7 trombetas não pouparão, mas os que ficar delas, as 7 taças da ira divina, não permitirão que escape. Já outros veem nesses terríveis gafanhotos tipos de demônios opressores que atacam a humanidade com permissão de Deus. Isso aqui são visões teológicas, né, que direciona cada um para um fato, né? Independente disso, a igreja precisa estar preparada para a vinda de Cristo. Pedro associou o dia de Pentecoste com a profecia de Joel.
sobre o derramamento do Espírito Santo. A expressão últimos dias está ligada à era messiânica ou o tempo da graça. Se for mesmo assim, então antes da segunda vinda de Cristo, haverá um último derramar do Espírito de Deus sobre o seu povo, cumprindo a figura chamada de chuva seródia ou chuva da colheita. Vocês sabem... Pastor, estão perguntando aqui se o questionário é do Antigo e do Novo Testamento, e se é para entregar no dia da prova, e também se é com consulta a prova. Vocês são demais de lindos. Com relação às questões, é para entregar só o questionário do Antigo Testamento. Tá? Porque a prova vai ser aplicada dentro do questionário do Antigo Testamento. O Novo Testamento vamos fazer logo na sequência. Dia 8 de abril termina a nossa síntese do Antigo e começamos a síntese do Novo. E aí vocês vão me entregar o questionário do Novo. E a prova não vai ser por consulta, a prova vai ser... vai consultar sim, você pode consultar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Aí você pode consultar à vontade, que eu tenho certeza que o Pai e o Filho e o Espírito Santo vai te dar a resposta correta que você estudou, ok? Mas, meus amigos, meus irmãos, não precisam se preocupar, não. A prova, ela está dentro do alcance que vocês podem fazer, pode ter certeza disso, tá bom? Vocês sabem o que significa chuva seródia ou chuva temporã? Que quando ele fala aqui que o derramamento do Espírito Santo será como a chuva seródia acontecia na primavera, era um período chuvoso, era um período que agradava o povo de Israel, por quê? Porque preparava para a colheita, preparava a plantação. Depois havia a chuva temporã, que era uma chuva precoce que acontecia em outono, né, no outono, provavelmente em outubro, no final de outubro. Já a seródia acontecia na primavera, logo ali no mês de março. Então quando ele fala chuva seródia, ele fala de grande chuva, de tempo chuvoso. Então o Espírito Santo não vai vir com miséria, vai vir realmente com grande força para dar à igreja todo o respaldo que precisamos para viver aí esses tempos até a volta de Cristo, ok? Então isso é chuva seródia, é tempo chuvoso, é a chuva de outono, é a chuva do mês de outubro, ok? Vamos lá, retomando aqui. Com o derramamento do poder do Espírito Santo, Joel escreveu o quê? Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. São dois sinais poderosos do agir de Deus aqui, profetizado primeiro sobre os crentes idosos, que não sonham mais, que só valorizam as coisas do passado, mas agora, pleno do Espírito de Deus, passam a aspirar, desejar, sonhar coisas novas de Deus, né? Normalmente as pessoas idosas falam, quando eu era mais jovem, quando eu tinha isso e aquilo, no meu tempo eu fazia isso, fazia aquilo. Então ele não sonha mais, ele só fica vivendo do passado. Quando esses velhos receberam o Espírito Santo, já receberam, porque a profecia já se cumpriu, em Atos capítulo 2, a chegada do Espírito Santo, eles vão sonhar, vão pensar lá na frente. Então quantos idosos aí têm grandes planos, grandes sonhos com relação ao reino de Deus, ok? Então é isso que o apóstolo Pedro está referindo aqui através da profecia de Joel, no capítulo 2, no verso 28. Então eles terão sonhos. Que mais? Já em relação aos jovens, o milagre não é diferente, pois eles, que na sua maioria não têm visão de nada, agora cheios do Espírito, recebem direção clara de Deus para grandes realizações no seu reino na terra. Isso é pura verdade. Nós temos hoje uma juventude ativa, cheia de vigor, cheia de expectativa, cheia de ideias. Irmãos, nós precisamos colocar os jovens para trabalhar. O jovem tem ideia excelente. Precisamos dar a eles aquilo que já receberam, né? Liberá-los para trabalhar, porque já receberam o poder do Espírito Santo para ter visões. Então, os jovens realmente são um grande instrumento de Deus na atualidade, mas muitos ainda estão com os olhos fechados pela visão que Deus deu, mas através da palavra de Deus eles vão se despertar, ok? Um versículo muito citado do profeta Joel é o seguinte: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Podemos crer que essa é uma convocação divina para a batalha espiritual nos últimos dias. Espada e lanças são armas espirituais de ataque
como a palavra de Deus e o nome de Jesus. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Nele tudo podemos porque nos fortalece. É interessante ser citado aqui esses dois versículos, Romanos 8:31 e Filipenses 4:13, porque é o que mais a igreja cita. A igreja cita, coloca esses versículos na porta da casa, no carro, mas é a hora da igreja viver isso. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nele podemos todas as coisas que Ele nos fortalece. A igreja pode passar por a situação que estamos passando hoje. A igreja pode vencer e vai vencer, porque já nos foi entregue a vitória através de Cristo Jesus. Irmãos, a igreja é vitoriosa. A igreja de Cristo, ela recebeu a vitória das mãos dele. Nós não servimos um Deus fraco, servimos um Deus verdadeiro, poderoso, e Cristo, para ele resolver esse problema que está a humanidade vivendo, é simples, mas precisamos acreditar que somos mais que vencedores mesmo, ok? E colocar em prática essa vida vencedora. Para dar de cabeça baixa e reclamar, vamos colocar isso aí em prática. Jesus, no livro de Joel, Jesus Cristo está presente no livro de Joel da seguinte forma: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo, sabiamente, associa essa passagem com o que escreveu em Romanos 10:13, que, entre outras verdades, revelou que o Senhor Jesus não apenas nos salva, quando a Ele clamamos, numa situação de desespero, mas principalmente nos salva da condenação eterna, se o recebemos em nosso coração como Senhor e Salvador pessoal. Verdade prática, o que aprendemos desse texto: Deus não desiste de nenhum dos seus filhos amados, por isso não hesita em usar lutas e situações difíceis para tratar nosso caráter, mas ao nosso primeiro sinal de mudança, libera a sua graça restauradora. Amém? Então nós estamos vivendo um momento de batalha e de luta, e eu creio que Deus está tratando nossos caráteres, todos nós, Pastor, sem exceção. A prova pode ser por e-mail ou o senhor prefere ela física, escrita mesmo? Então, eu creio que nós vamos fazer ela presencial. O questionário, aliás, desculpa. Ah, o questionário? É. Não, o questionário pode mandar por e-mail para mim, não tem problema não, tá bom? Pode mandar por e-mail. Pode entregar no dia da prova ou pode mandar para mim por e-mail, mas não pode mandar atrasado. Tem alunos que até hoje mandou questionário, mandou trabalho, ficou sem nota. Então você precisa me entregar no dia da prova ou mandar por e-mail para mim. Não tem problema. O Adam está querendo trazer água pro senhor. Hã? O Adam está querendo trazer água. Ô Adam, aqui Adam, ó. Tá acabando, filho. Você vai perder um pontinho porque não pode trazer água para mim. Cara de pau. Vamos lá, Amós. Vamos ao livro de Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O terceiro livro dos chamados profetas menores também tem o título emprestado de seu autor. O nome Amós deriva do hebraico, cujo significado é apenas fardo ou carga. Seu nome não deve ser confundido com o seu pai. Será que eu não pulei não? Amós, eu pulei Oséias? Deixa eu ver. Não, tá certo. Tá certo. Tá certo, pessoal. Estou correto aqui. Voltando então aqui. O que significa grande ou forte? Provavelmente Deus o chamou para um ofício profético quando cuidava do seu rebanho no campo. Alguns dizem que ele era boiadeiro, né? Ou pastor de ovelha. Rebanho pode ser ovelha, pode ser gado, pode ser qualquer coisa. Ok? Eliseu também estava lavrando o campo quando foi comissionado no lugar de Elias. O nome do autor é declarado logo no início do livro. Vejamos. Palavras que em visão vieram a Amós, que entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, apesar de ter exercido seu ministério a favor da restauração de Israel do norte, Amós era natural de Judá, de uma pequena vila chamada Tecoa.
distante de Jerusalém, cerca de 19 quilômetros. O texto diz que ele vivia entre os pastores de Tecoa, porque era boiadeiro e colhedor de sicômoros, ok? Então está aqui, ó, boiadeiro e colhedor de sicômoros. Esse aqui era a profissão dele. É uma questão a ser, é um texto a ser aí grifado, grife, isso aí vai ser importante para vocês, tá bom? Data. A pista para datarmos o livro de Amós é fornecida por ele mesmo com o seguinte: palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós foi da mesma época dos seguintes profetas: Jonas, Oséias e Isaías. O ministério de Amós foi relativamente curto, confrontando Israel em meados do reinado de Jeroboão II, por volta de 760 a.C. Ok? Então vamos lá para a nossa observações curiosas acerca do profeta Amós. Um princípio eterno está contido no seguinte versículo: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? E a gente fala sempre, os pastores sempre cita esse texto, ou ele fala também sobre o jugo desigual, e nós sempre levamos para o lado, andaram 2 juntos se não estiverem em acordo, levamos para o lado da vida amorosa, de um namoro de um crente com um não crente. Correto, tá certo? Andarão 2 juntos se estiverem de acordo. Então podemos entender aqui que se não tiverem os dois na mesma fé, não dá para andar junto, ok? Eu posso até acrescentar também que aí andarão 2 juntos se não tiverem a mesma cultura, se não tiverem uma diferença de idade muito grande uma da outra, andarão 2 juntos se não tiverem as mesmas ideias. Então precisa estar em acordo, é o que ele está dizendo. Então é importante que a igreja entenda que você precisa estar andando com pessoas que estão de acordo com a tua fé, com aquilo que você realmente professa da palavra de Deus. Isso não impede a igreja de ter amizade, de ter aí um convívio com pessoas que não são da mesma fé, mas no relacionamento íntimo, no relacionamento mais de amizade, é importante, ou namoro, é importante que você andem em acordo, ok, queridos? Tá bom? Entre outras coisas, a Bíblia está dizendo que só podemos andar ou conviver bem com outra pessoa se estivermos de acordo com as concordâncias, pelo menos em 2 coisas: destino, queremos chegar, direção, rota, caminho para alcançarmos algo pretendido. Isso aí é importante, pura verdade. Se vocês não estão no mesmo destino, não estão querendo chegar no mesmo lugar, não estão na mesma direção, não tem como andar 2 juntos. Isso fala de fé, isso fala de relacionamento, isso fala de estarmos vivendo uma vida a 2 aí, numa concordância. A direção melhor para a rota, caminho para alcançarmos algo pretendido. Uma verdade eterna vem descrita a seguir: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, não ficaremos às cegas em relação ao plano de Deus para nossas vidas em particular, em relação ao futuro da humanidade, pois Ele nos dá a conhecer o seu propósito através da palavra profética contida nas Escrituras Sagradas. Mas isso aqui é um fato muito importante. Se você e eu somos servos fiéis ao Senhor, Deus sempre vai revelar algo para nós. Você nunca vai ficar cegas com relação às coisas de Deus. Deus sempre vai fazer você conhecer os seus propósitos, ok? Principalmente se você estiver realmente em concordância com Ele, estiver ligado a Ele. Nada, inclusive o que nós estamos vivendo hoje, não dá para a gente falar sem citar, ok? Com certeza Deus está nos dando entendimento sobre esse assunto para que nós não ficamos aí sem entender o que está acontecendo. Existem muitas palavras, muitas colocações, mas nós ficamos realmente com aquilo que Deus revela aos nossos corações, amém?
A seguinte profecia está perto de se cumprir em nossa geração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Como no tempo do profeta Amós, muitos em nossos dias se recusam a dar ouvidos a essa doutrina, porque sentem enfastiados da verdadeira palavra de Deus, aquela que denuncia o pecado e trata o pecador. A seguinte profecia de Amós se cumprirá plenamente no reino milenar de Cristo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-os das suas ruínas, restaurarei como foram nos dias da antiguidade. Não se preocupe não, está distante de mim, ok? O celular distancia você dessa tosse. Vamos lá. Logo no início da grande tribulação, o anticristo ajudará Israel a construir o terceiro templo no lugar onde hoje há 2 mesquitas muçulmanas. Mas na inauguração desse templo, os judeus descobrirão que ele é o falso Messias. Isso, porém, será tarde demais. Esse templo construído sem a bênção de Deus, só pelo capricho dos judeus, será destruído por um terremoto. Mas assim que Jesus inaugurar o seu reino de 1000 anos, um majestoso templo será erigido por ele mesmo. E segundo o profeta Zacarias, as nações virão a Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ok? Então existem várias profecias aí dentro do livro de Amós, ok? Que muitas delas ainda vão se cumprir, principalmente aí no reino milenar. Eu acredito aqui que o povo vai correr atrás da palavra e não vão encontrar. Eu acredito que será na grande tribulação. Não terá como eles buscarem a palavra de Deus, porque o Espírito Santo já não estará mais presente, dando a eles entendimento. Então correrão atrás daquilo que não vão encontrar mais. Por isso que a Bíblia fala, né? Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Agora você pode encontrá-lo, então deve buscá-lo. Jesus no livro. A promessa de restauração do tabernáculo de Davi será cumprido somente com a vinda do Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo, pois ele é o filho de Davi, prometido pela palavra de Deus. E somente ele será capaz de consolar definitivamente os verdadeiros judeus ou os remanescentes de Israel em sua própria terra. Aqui fala do consolo quando o povo judeu viver a grande tribulação. Não só eles, mas aqueles que ficarem. Deus escolhe pessoas que não são, para confundir as que são, e as capacita a fim de darem muito fruto e glorifiquem o seu santo nome com isso. Aí Adão, a água chegou, mas foi o Pedro que trouxe, viu? Já era. Vamos lá. Então nós falamos agora sobre Amós, vamos para Obadias. Espera um pouquinho só, parece que eu pulei Oséias. Estou vendo Oséias, será que eu pulei Oséias? Eu pulei mesmo Oséias. Ah não, falei. Falei sim. Falei sim de Oséias. Depois de Daniel. Agora nós vamos para Obadias. Obadias. Se retornares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Título: como ocorreu com muitos livros do Antigo Testamento, por exemplo em Amós, o mesmo se deu no livro de Obadias, que também emprestou seu nome para o escrito profético. O nome Obadias deriva do hebraico que significa servo de Jeová. Esse é o 4º livro dos chamados profetas menores e o menor dos livros no Antigo Testamento.
contendo apenas 21 versículos. É um livro com um capítulo só, com 21 versículos. Logo no primeiro versículo do livro, o autor é identificado. Vejamos, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Possivelmente Obadias foi contemporâneo de Jeremias e Ezequiel e Daniel. Grifem isso aí. Além do seu nome, que por sinal era muito comum entre os israelitas daquele tempo, nada mais se sabe sobre ele. Sua mensagem foi toda dirigida ao povo de Edom, descendentes de Esaú, filho de Jacó. Um resumo dessa mensagem condenatória pode ser vista no seguinte versículo: mas tu não devias ter olhado com prazer no dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. E ele está se referindo aqui ao que resume o livro do profeta Obadias. O que acontece aqui é que houve um juízo de Deus sobre o povo de Israel. Houve um juízo de Deus sobre o povo de Judá. E esse juízo, o povo, os edomitas, que são descendentes de Esaú, os edomitas são descendentes de Esaú, eles zombaram, se alegraram com a desgraça que estava vivendo o povo de Israel, o povo de Judá. Eles não apenas se alegraram, eles não apenas zombaram, mas se aproveitaram. Enquanto a guerra acontecia, eles saqueavam o povo de Israel, eles saqueavam o povo de Judá e participaram da carnificina contra o povo de Judá. Por isso que Deus manda um juízo contra os edomitas. Os edomitas são descendentes de Esaú, que é irmão gêmeo de Jacó. Esaú odiava Jacó, tinha ciúmes e inveja, porque Jacó foi que recebeu a bênção na frente de Esaú, e a profecia de Isaac para Jacó foi que Esaú seria servo de Jacó. Então isso ficou um ódio no coração de Esaú, e os edomitas então vão contra agora Judá, aproveitando essa situação, e se alegraram na calamidade. Então Deus agora manda um juízo contra eles. Olha, é interessante que já há 2000 anos isso aconteceu, mais ou menos isso aconteceu, e não existe mais nenhum edomita. Eles foram dizimados da terra, não existe nenhum edomita mais. Deus acabou com eles, porque eles zombaram, eles aproveitaram da carnificina e também se alegraram com a desgraça. Irmão, nós nunca podemos nos alegrar com a desgraça dos outros. Nós não podemos nunca ficar felizes porque o ímpio está sofrendo consequências. Na realidade, devemos orar em favor daqueles que sofrem, independente se são cristãos ou não. É por isso que ele fala aqui em Obadias, no verso 12, ok? Data, não é difícil ditarmos a mensagem de Obadias, porque ela, pela leitura do seu conteúdo, é possível percebermos que teve lugar logo após a invasão babilônica de Judá. Entretanto, não podemos afirmar com exatidão quando o profeta vaticinou sua mensagem. Os estudiosos arriscam dizer que o livro de Obadias foi escrito logo após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, ocorrida em 586 a.C., ou ainda durante o exílio de Judá, que durou 70 anos. Se for mesmo assim, Obadias pode ter sido datado entre 586 a 516. O salmista escreveu o seguinte sobre o comportamento de Edom, por ocasião da queda de Jerusalém pela mão dos babilônicos. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos. Aquilo que ele fala ali no capítulo, no verso número 12. Vamos lá para as curiosidades. Tudo certo aí? Podemos destacar deste pequeno livro do Antigo Testamento duas grandes verdades. Edom foi varrida do mapa em razão da seguinte profecia: por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á
a vergonha e serás exterminado para sempre. No verso 18, Obadias completou: e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Por incrível que possa parecer, não há em nossos dias nenhum edomita, pois eles foram dizimados há mais de 2000 anos. Obadias usa Edom como figura para representar um mundo sem Deus. E da mesma forma que os edomitas foram julgados e sentenciados, assim será em relação às nações ímpias, pois Deus as julgará e condenará severamente no dia do Senhor, por ocasião do derramar da sua justa ira. Jesus no livro, a semelhança do profeta, da profecia de Amós, que revelou a restauração do tabernáculo de Davi, somente com a chegada do Messias Jesus Cristo, do mesmo modo Obadias profetizou a vinda do Messias quando afirmou o seguinte: salvadores há de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Os salvadores é uma profecia relacionada a Jesus e a sua igreja, vindos triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda em glória, para pôr fim à grande tribulação e inaugurar o reino milenal. Verdade prática: Deus é o nosso vingador, não devemos tripudiar sobre a desgraça dos outros, mesmo daqueles que nos causam algum mal. Ajudar os que sofrem nas suas angústias e tribulações e seguir os passos de Jesus Cristo é amar o próximo como a nós mesmos. E último, nós temos aí alguns minutinhos para nós fecharmos com o livro de Jonas, ok? Que é um livro conhecidíssimo, que todo mundo conhece Jonas. Vamos lá e vamos fechar a nossa aula. Viu Deus que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. O quinto livro dos profetas menores segue o mesmo padrão usado no resto do Antigo Testamento de intitular o livro com base no seu nome. A palavra Jonas deriva do hebraico que significa pomba. A mensagem do livro de Jonas é uma prova do amor de Deus para todos os povos. Autor, no primeiro versículo do livro, lemos o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. No livro de 2 Reis 14:25 está o registro da sua cidade natal. Vejamos: segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Gat-Hefer pertencia a Israel do norte. Ficava a 22 quilômetros a oeste do mar da Galileia. E Jonas profetizou na época em que reinava Jeroboão II. Data: como vimos no item anterior, Jonas exerceu seu ministério profético no tempo do rei Jeroboão II, de Israel do norte. Este monarca... Travou um pouquinho aqui, algumas pessoas estão pedindo para voltar no título. Tá. Título. Voltando aí que houve um probleminha técnico aqui. O quinto livro dos profetas menores segue o mesmo padrão usado no resto do Antigo Testamento, de intitular o livro com base no nome do seu autor. A palavra Jonas, o nome Jonas, deriva do hebraico e significa pomba, ok? A mensagem do livro de Jonas é uma prova do amor de Deus para todos os povos, ok? Tá tudo certo? Vamos lá. Autor. O autor aqui, nós já acabamos de ler, mas deu para pegar? Então o autor deu para pegar, o autor é o próprio Jonas, né? Vem a palavra do Senhor, tal. Como vimos no item anterior, Jonas exerceu seu ministério profético no tempo do rei Jeroboão II, de Israel do norte. Este monarca reinou entre 782 a 752 a.C. Jonas, portanto, foi contemporâneo do profeta Amós. Podemos supor que Jonas escreveu seu livro por volta do ano 760 a.C., ou cerca de 40 anos antes da destruição total de Israel do norte pela Síria, ocorrida em 722 a.C. Resumo do livro: todo mundo conhece a história de Jonas, ok? Mas nós vamos fazer aqui algumas colocações nas observações curiosas. Depois de desobedecer a Deus, a Bíblia diz que Jonas dormia profundamente no porão do barco. Esse é o sono da indolência e indiferença. Observamos o caminho descendente
que Jonas fez depois que escolheu obedecer a Deus. Está escrito que ele desceu para o porto de Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio e desceu para o ventre do peixe e finalmente desceu para o fundo do mar. Foi uma decadência pela desobediência, porque Deus havia mandado Jonas ir para Nínive pregar contra Nínive, e ele pega um navio e vai para Jope, fugindo da vontade de Deus. E aí então houve uma tempestade no barco, que todos conhecem. Nessa tempestade jogaram a sorte, caiu sobre Jonas, ele mesmo naquele momento declara-se culpado, é jogado no mar e um peixe o engole, ele fica 3 dias e 3 noites dentro do peixe, onde ali ele faz a sua oração de arrependimento e o peixe o devolve na praia e ele sai para pregar. Ok? Veja só como é que ele prega. Olha que cabra difícil. Deus estaria com Jonas em Nínive, não em Tarsis. Com Deus somos mais que vencedores. No ventre do peixe, Jonas, ele pegou o navio e foi para Tarsis, não para Jope, tá bom? No ventre do peixe, Jonas confirmou o voto do profeta quando disse, no fim da sua oração, o seguinte, o que votei pagarei. Esse voto que todo profeta fazia antes de assumir esse ofício, a todos a quem Deus te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. É interessante você grifar esse pedaço aí, ok? Em Jonas 3,3 está escrito que Nínive precisou de 3 dias para ser percorrida, mas Jonas decidiu pregar sua mensagem de 7 palavras em apenas um dia. Isso quer dizer que o profeta fez o que Deus lhe comissionou a fazer, mas fez isso de modo irresponsável, de propósito. Alguns creem que ele pregou em aramaico a fim de dificultar ainda mais o entendimento dos ninivitas. O problema de Jonas não era desobedecer a Deus. O problema de Jonas é que ele odiava os ninivitas, porque os ninivitas por várias vezes atacaram o povo de Israel, era um povo sanguinolento, um povo maligno, perverso. Então Jonas queria que o povo morresse. O que Jonas queria é que Deus dizimasse mesmo, acabasse com os ninivitas. Por isso que ele não foi pregar, pregou com desprezo, perdão, não com desprezo a Deus, mas com desprezo ao povo de Nínive, ok? Jonas era um profeta hebreu que Deus enviou para salvar um povo pagão. De fato, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes é a sua alegria que os descrentes ouçam a palavra e creiam e sejam salvos. Foi isso tudo que aconteceu, pois no final da mensagem Deus declarou: eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus aqui mostra a sua misericórdia. Havia pessoas ali que não tinham conhecimento, que precisavam da misericórdia de Deus. E Deus usou o profeta para pregar o arrependimento. Jesus no livro, e terminamos. Os religiosos pediram a Jesus um sinal. Então o mestre lhes disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O Senhor Jesus identificou-se com a experiência de Jonas e declarou: porque assim como este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso teve lugar após a sua morte física no Calvário. Jonas, portanto, é um tipo de Jesus Cristo. Verdade prática, é impossível nos escondermos de Deus, e a única postura certa diante dele é a sinceridade e pronta obediência à sua vontade revelada. O Senhor estará conosco no lugar e nas situações mais difíceis. Isto é suficiente para nos submetermos ao seu mandamento. É isso aí, pessoal. Nós então concluímos nosso propósito de irmos até Jonas. Vamos tentar fechar na próxima semana até Malaquias e fechamos nosso estudo do Antigo Testamento. E depois vamos ver o que Deus faz até lá para nós. Vermos se vamos ter a próxima aula presencial ou não, vamos fazer a nossa prova ou não, vai depender de Deus, ok? Mas eu desde já quero agradecer vocês que estiveram aí essa 1 hora conosco, participando desta aula.
Espero que tenha gostado, é uma experiência nova, eu também nunca fiz isso. Então, Travou no final para algumas pessoas aqui. Então, o Pedro está me informando que para algumas pessoas travou no final. Isso faz parte, não é a internet de casa, viu? Não é a internet vagabunda não, tá? Internet que é boa. O problema é que está muito carregado. Todo mundo está fazendo live, todo mundo faz live, porque não tá, as pessoas não estão tendo contato com a igreja, com o povo de Deus dentro do templo. Então, live uma atrás da outra, aí acontece isso, tá bom? Mas diferente disso, nós fechamos a nossa aula. Quero agradecer a vocês e quero orar por você que participou conosco e fechamos. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos por esta aula que fizemos agora, Pai, querido, esta live, e agradeço ao Senhor por nos dar esse momento. Ó Deus, entendemos que não era o que nós queríamos, ó Pai, mas nem tudo, Deus, acontece da maneira que nós queremos. O importante é que realizamos a Tua obra nesta noite e Teu nome será glorificado. Abençoa Teus filhos e filhas que participaram, dando entendimento e conhecimento para que possam usar em favor do Teu reino, no nome de Jesus. Amém. Pede para mandar um joinha da presença. Manda o joinha, ó, o joinha lá no Ibrac para me colocar a sua presença, ok? Outra coisa, o pastor Walter mandou avisar que amanhã, a partir das 20 horas, o pastor Walter Bastos está dando a sexta lição da nossa revista Carta aos Filipenses. Então, a Igreja do Alto Guaianazes ou a Igreja de Mogi das Cruzes, se quiserem aprender um pouco sobre a Carta aos Filipenses, amanhã é a sexta lição que o pastor Walter Bastos estará ministrando na live que fará amanhã, das 20 às 21, ok? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Eu estava esquecendo da live, no teste. Já desligou?